essa vez mesmo estou mesmo confiante, essa seleção mesmo está fixe, estou te falar. Assim, espera ainda. Vocês estão a apoiar Angola? Eu estou confiante, essa seleção mesmo agora, vamos no Mundial, tenho fé, essa vez estamos lá, Nando. Alguns meninos, mas ainda espera. Seleção mangolana. Ah. Primeiro jogo já tá com o Brasil. Vamos jogar mesmo sem débito. Aí, é só não dá para chegar lá, só para falar de 2006, que porque, Esses são fãs daqueles, já não vai para jogar. ainda pode acontecer que estão Maia mesmo assim, estão entrando junto no que estão Maia. Aquele chamado Vinícius. Mas vamos ter fé, Aquele chamado Vinícius. né? Não sei que ela tá cá. Aquele jogador mesmo. Aquele Clito da Mata não vai aguentar. Não vai. Vai abrir virilhas. É virilhas, né? Vai abrir virilhas. Não vai Vamos ter aguentar. só fé, ainda essa vez mesmo, a seleção mesmo ainda estou sentindo mesmo tá que... Essa fé. Agora é só para chegar lá Mundial, não sei mesmo se... Mas também Essa Brasil fé. já, é mesmo já Brasil gosta de Já pensar. viste. É uma coisa meter leão e falar, passa só. Falar tenho fé. Vai morrer. Não dá essa fé. Não dá mesmo. Não dá.